Só um pouquinho. Começa agora a nossa aula, nosso querido Marco Aurélio Ferrari, sobre o panorama da Bíblia e também escatologia. Bom, então esse é um trabalho realizado pelo Ministério Jovens da Betel, no nosso site. Conheça mais daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Deus abençoe a todos, seja muito abençoado com essa aula, em nome de Jesus. Saúde todos da paz do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Temos até um momento especial com a irmã, né? Esse cara de frente, ó, para ensinar que ensina também. Então, irmãos, a gente está no nosso encontro falando sobre o livro de Gênesis. Nesse encontro, no encontro passado, a gente está terminando. Vou tentar. A gente está terminando o livro de Gênesis. A palavra Gênesis, o que significa? Início, as primeiras coisas. Todos os primeiros estão no livro de Gênesis. Primeiro homem, primeiro casamento, primeira mulher, primeiro pecado, primeiro homicídio, está tudo ali. Primeira nação de Israel, nação de Deus. Primeiro que a noiva escrita. E em Gênesis a gente está, no nosso encontro passado, a gente está terminando então. Nós estamos nos últimos capítulos, nós falamos sobre as bênçãos de Jacó, dando aos seus 12 filhos, né? Sim. No momento que ele está prestes a morrer, ele morre, Jacó morre. E um dos últimos pedidos, ele pede que José, que aliás significa, o nome de José significa Deus acrescenta, né? O nome de José significa Deus acrescenta, quem pediu na aula passada, vocês, né? José significa Deus acrescenta. Ele pede para José que os ossos dele não fiquem no Egito. Ele não quer ser enterrado ali. Por quê? Porque ele o pai dele tem uma promessa, ele também, e ele quer ser enterrado na terra da promessa dele. Ele lembra da tumba de Macpela que Abraão comprou? Sei lá que eu quero ser enterrado. E os meninos, então, depois da morte de Jacó, ou de Israel agora, levam ele até a terra de Canaã. José pede para o faraó, se o faraó deixa eles levarem, vai até lá, fazerem um funeral digno do grande patriarca que ele é. Então o faraó concede e eles sobem a terra de Canaã para fazer o funeral do pai, né? Então o funeral é muito emocionante, porque ele sabe da imensa promessa que pesava sobre o ombro daquele homem, que agora está distribuída entre as 12 tribos. E eles vão, enterram Jacó, choram muito, planteiam muito a morte desse homem, depois voltam para o Egito, todos eles de novo. E a Bíblia fala que são 70 pessoas que entram ali e eles vão dar agora início à história do povo de Israel. Do povo de Israel sem a figura paterna, sem a figura de Israel, né? Eles voltam para o Egito. O faraó conhece muito bem a história de José, sabe quem José é, sabe da importância desse homem. E o faraó então vai abrigar essas pessoas que eu já tinha prometido que abrigaria, ele abriga ali. E o povo ali vai crescer, está crescendo, o tempo vai passando. José também vai ficando velho. E nos últimos capítulos de Gênesis, José morre também. Só que antes de morrer, eu queria que você abrisse, antes da morte, de narrar a morte dele, gostaria que você abrisse no finalzinho da Gênesis, para você ver a conclusão linda que José chega. Gênesis 50, a partir do verso 20. Verso 20, verso 20 ele fala assim: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer-se como se vê nesse dia, para conservar em vida um pouco tão grande. Então José chega nessa conclusão e fala assim: olha, tudo que aconteceu, todo o sofrimento que foi, não foi para a morte. Por mais que ele achasse que fosse, né? A gente vendo a história dele, a gente vê que esse menino sofreu demais. Crescer longe do pai, abandonado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, crescer numa terra estranha, sabendo a promessa de um Deus maravilhoso que ele servia, no meio de uma gente que não acreditava minimamente naquele Deus dele, né?
Aí no final, toda a angústia volta em forma de alegria, de voltar a ver os irmãos. Aí ele chega à conclusão, fala assim: não foi para a morte que tudo isso aconteceu, mas para conservar em vida um povo tão grande, né? E daí então o que acontece? O que acontece? Através desse povo tão grande, veio Jesus Cristo. Veja que coisa mais linda isso. José sabia que tinha uma promessa muito grande, mas ele não sabia que a grandiosidade. Eu acredito que ele não conseguia entender. Na época dele não conseguia entender a grandiosidade que é vir daquele povo Messias para salvar o mundo inteirinho. O mundo inteirinho. E José morre também, irmãos. Ele também quer que os nossos filhos subam para o Egito. Quer ficar ali. Um dia, veja o que ele fala. Veja, ele profetiza, né? No mesmo capítulo 50, ele fala assim no verso 24: e disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel: certamente vos visitará Deus e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamado e puseram no caixão no Egito. Então você vê, irmãos, que José já sabia que vocês vão ficar aqui um tempo, mas vai chegar uma hora que Deus vai visitar vocês e vai falar: sai daqui, porque vocês não moram aqui, não é aqui a terra de vocês, né? A terra de vocês é aquela que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Nesse tempo, teve outros povos que habitaram lá ou não? Descer, né? Seus filisteus, o pessoal vai conta conta. Porque quanto tempo vocês vão ficar no Egito conforme a promessa? 430 anos vocês vão ficar no Egito. 430 anos, é muito tempo. É como eu falei para vocês, calcula que a idade do Brasil tem 513 anos, 500 anos. Foi quase a idade do Brasil, desde quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? Até agora, quase esse mesmo tempo, os judeus ficaram no Egito. Não, os judeus ainda, mas hebreus, né? Aqui eles eram chamados de hebreus. Os ossos de José ficaram 430 anos no Egito. Guardados. Você vê que aqui a Bíblia falou, foram balsamados, né? Com a técnica de balsamar que só o egípcio tinha. Nós começamos, então é até hoje. Você vai visitar museus, é impressionante como a conservação de um egípcio. Está perfeita, né? Às vezes até a testa. Então eles sabiam fazer isso. Porque o egípcio ele acreditava na vida após a morte, ele acreditava que a pessoa que morresse ia precisar do corpo, eles tinham todo um misticismo disso, então eles conservavam o corpo, tinham técnicas que até hoje eles não conseguem entender o que eles faziam para conservar tão bem uma pessoa morta do Egito. Eles falavam assim: muita gente mentia. Tipo, vocês visitarem um grande museu que tem esse. Isso é assustador, meio feio de ver, mas é bastante interessante. E eles fizeram isso com José, embalsamaram ele e deixaram ele lá. José não subiu para ser sepultado, ficou. 430 anos vão se passar, irmãos. Então vocês imaginam agora quando começa a colocar tempo. Então esse povo judeu, o povo hebreu lá, hebreu, talvez porque eles habitassem a terra de Hebron, daí o nome hebreu de Hebron. Tá? Então nesse tempo eles eram chamados de hebreus. E então os hebreus, irmãos, eles vão ficando ali numa terra onde o faraó conhecia a história deles, onde o faraó respeitava a história deles, sabia o que José havia feito no Egito. Mas o tempo vai passando, aquele faraó de José morre, vem o outro, e o tempo passa, e a história de José é esquecida. Daí então o povo estava numa terra muito boa. A terra do Egito era os lugares mais próximos da terra, eram os Estados Unidos da época. Vamos fazer uma comparação, era o lugar onde todo mundo queria ir. Tinha muita abundância, porque era uma área extremamente fértil, porque o Nilo dava essa fertilidade para a terra do Egito. Se vocês olharem no mapa de vocês, aí vocês vão ver o delta do Nilo, que é a terra de Goza, onde o Nilo vai ser colocado no mar Mediterrâneo, aquela terra fertilíssima. E os hebreus estavam ali. Tudo que plantava lá, o gado tinha comida, né? O pasto sempre verdinho. E eles foram fazendo a vida ali, foram crescendo no meio de um povo idólatra, de um povo pagão, e esse povo esqueceu do Deus deles.
se a gente for analisar, o ser humano é assim, né? Quando a coisa está boa, né? Tudo bem, preocupando, saúde boa. Você não se lembra muito de orar, né? A gente é assim. Comigo foi desse jeito. Estava tudo muito bom, tinha comida, e foram esquecendo tudo de Deus. Só que daí, irmãos, aconteceu o seguinte: eles começaram a aumentar demais. Demais. E a Bíblia fala que Deus fazia com que o povo frutificasse, multiplicasse. E o faraó de então começou a ficar preocupado. Vamos falar de José mais agora, já foi sucedido por hoje. 470 anos já se passaram, quase 400 anos já se passaram. E esse faraó começa a ficar preocupado com o crescimento do povo hebreu na região do Egito. Era um povo estrangeiro num país, né, que não era deles. Isso é preocupante até hoje para qualquer país, né? A gente que morou lá na Inglaterra, que minha mãe que é as pessoas visitaram, os muçulmanos árabes estão tomando conta da galera, estão tomando conta. Em todo lugar tem branco muçulmano, muito muçulmano, até time de futebol. Exatamente. Um pouquinho antes de eu sair de lá, eles estavam querendo implantar uma lei chamada Súria. Era uma lei que se o muçulmano cometesse algum crime, ele seria julgado pela lei Súria e não pela lei inglesa. Então seria um estado paralelo dentro da Inglaterra. Veja o poder que eles estão achando que tem. E se eles se revoltarem, realmente eles têm que estar tudo na mão deles, é um negócio violento. Então, comparado com o Egito, foi a mesma coisa. Os hebreus começaram a crescer tanto que em caso de uma guerra, o faraó falou assim: poxa, se eles ficarem do nosso lado, como é que se eles não ficarem do nosso lado, nós estamos perdidos. Daí então, irmãos, como não é embora não podia, ou não era interessante, porque o hebreu trabalhava e gerava serviços, impostos e dinheiro, mandar embora não era interessante, mas não podia crescer mais muito. O que o faraó mandou fazer então? Você tem uma ideia, né, brilhante, né, dessa história. Você, vamos fazer o seguinte: vamos matar os moleques. Nasceu os menininhos, a gente mata tudo. Chegou para as parteiras e falou assim para as parteiras: a partir de hoje, vocês que fazem parte das mulheres hebreias, aqui nasceu o moleque, você mata. Deixa vivo só as menininhas. E as parteiras falaram assim: talvez a gente tinha um bebê, talvez não, porque elas temiam o povo de Israel, né? O povo de Israel. Então elas não matavam as crianças, elas não matavam. Uma dúvida rápida: essas duas parteiras, elas eram egípcias? Não, hebreu. Daí então, irmãos, a mãe do menino que seria Moisés, com medo dessa lei, medo de que alguém pegasse o menino dela e matasse, o que ela faz? Ela usa de uma estratégia. Ela pega o filho dela que acabou de nascer, coloca num cestinho, besunta o cestinho com betume, ok? Coloca Moisésinho, né, que até então não tinha o nome, coloca na água e deixa para ver o que acontece. Meio assim, não acredito que ela tenha largado no Nilo, assim, ela jogou numa corrente que sabia aonde ele ia parar, né? Mãe é mãe, né? Eu sei como proteger meu filho. Então ela fez isso para que, de modo que esse cestinho fosse aonde a filha do faraó estava tomando banho, para que a filha do faraó encontrasse aquele menino. E talvez ele tivesse uma chance, se ela se agradasse né, se encontrasse, enfim, tivesse algum amor por aquele menino, de repente era uma chance. Isso realmente aconteceu. A mãe coloca o menino na cestinha, coloca ele no rio, e a irmã de Faraó encontra esse menino e se apega a ele. Tá? Que ele era lindo, a Bíblia fala que ele era Faraó, né? Oi? Filho era Faraó. Eu falei? Filho. É a irmã de Moisés que foi o vídeo. Oi? A irmã de Moisés foi olhando. Sim, exatamente. A Miriam foi olhando. Ela foi olhando para ver onde que ia assistir. Sim, que a filha de Faraó pertence ao nome, né? Moisés então vai significar aquele que é tirado das águas. Mas veja a simbologia aí, meus irmãos. A arca de Noé, feita de madeira, passava betume por dentro. Moisés, uma outra arca, também passava betume por dentro. Moisés fugindo da morte, né? O dilúvio também fugindo de uma morte iminente.
os dois paralelos, como falei, são 3 arcas, é importante, mas como a gente vai ver depois, a arca de Noé a primeira, a arca de Moisés a segunda e a arca da aliança a terceira. Marco, dentro dessa simbologia bíblica, o que você entende que é o betume? O betume é a redenção, ele protege, a redenção de Cristo. É isso. Proteção de Cristo. Proteção. É aquele que vai deixar a água Tapa as brechas. vai tapar as brechas. Proteção de Cristo, proteção divina. Oi? Proteção. Uma proteção. Petróleo, né? Ou petróleo. Não. O que é? Redenção. A redenção, a proteção de Cristo na região. Porque senão, sem ser o petróleo, é uma coisa pura. Então, irmãos, esse menino é tirado das águas. A Bíblia fala que ele é formoso, que ele é bonito. A filha de Faraó se apaixona pelo menininho e fala assim: bom, eu não sou mãe, não tenho leite nem nada. Então, acha uma das empregadas dela, acha uma mulher que toma conta dele para mim. Como ele é filho de hebreu, porque dá para ver que ele é um hebreuzinho, traz uma mulher dos hebreus para tomar conta dele. E Miriam já esperta, já pega a mãe dela. Fala assim: ó, aqui tem uma que vai tomar conta do moleque que eu conheço. Então Moisés acaba sendo criado pela própria mãe. Quando ele já está grandinho, ele não fala que idade, ele é entregue para a filha de Faraó. Então esse rapaz, esse Moisés, ele é um hebreu. Numa terra onde o hebreu está sendo perseguido, sendo criado pela filha de Faraó. Então, irmãos, dá-se a entender que ele foi criado nos melhores estilos egípcios. Né? Tudo aquilo que um filhinho se fosse um filho natural dela teria, ele teve. As melhores escolas, os egípcios sempre foram muito inteligentes. Né? Daí as construções que eles faziam, que ninguém precisa explicar até hoje, mas é um povo muito inteligente. Entendiam de astronomia, de astrologia, matemática. Eles tinham universidades. Moisés cresceu estudando numa faculdade, numa universidade egípcia. Tá? Então ele era muito inteligente. Só que ele sabia a raiz dele. Ele sabia que ele era hebreu. Isso nunca foi escondido dele. Esse homem, irmãos, ele vai viver 120 anos. 120 anos. A gente pode pegar a vida desse homem e dividir em 3 partes. 3 partes de 40. Os primeiros 40 anos, irmãos, ele viveu no Egito. O que vai fazer com que ele saia do Egito? Vocês sabem, né? Um dia ele vê o hebreu sendo maltratado pelo egípcio, ele fica com tanta raiva, vai lá, briga com o egípcio e mata ele. Ele não dá mais detalhes, mas enfim, ele acaba matando, tirando a vida de um egípcio. Ele acha que ninguém vê. Uma discussão atrás da pirâmide, mas acha que ninguém vê. Moisés, ele sabia que ele viveu a vida inteira? Sabia. Ou ele ficou atingiu uma idade de não saber? Não sabia, ele foi criado pela mãe dele, só já falou. A Bíblia não fala nada. Não fala nada, mas dá-se a entender que ele sabia. Sim, porque se ele não soubesse, talvez se ele não soubesse, se ele tivesse sido pequenininho, criado pela filha de Faraó, sem a intervenção da mãe dele. Mas essa ligação não parece que foi cortada, entende? Você vê, ele foi criado pela mãe, tinha irmã, então ele viveu numa família que ele nasceu. Na hora que ele estava na idade de estudar, foi entregue para a filha de Faraó. Então ele mantinha a raiz dele. Tanto ele sabia que quando ele viu esse hebreu sendo judiado, ele foi lá defender o hebreu. E era o povo dele. Era o povo dele. Era o povo com raiva. Isso. Então nessa raiva ele acaba se exaltando, ele mata o egípcio. E com medo que aquilo viesse à tona, como veio, né? As pessoas ficaram sabendo que ele havia feito aquilo, ele foge do Egito. Mas as pessoas em si sabiam que ele era hebreu. Sabia também. Sim, sabia também, não era escondido. Então, até que os traços eram diferentes, né? Outro povo, é uma outra etnia. Geralmente os egípcios eram de cor mais escura, né? Por causa do deserto. Os hebreus eram de cores mais claras. É que ele foi aparecer também no Egito já com a idade mais avançada já, né? Ele já foi aparecer no Egito em si, para Faraó lá, já uma idade mais avançada, já com quantos anos? O que nós estamos falando aqui tem mais de 40, essa história que a gente está falando agora, tem mais de 40, ele está estudando. Mas quando ele saiu da mãe dele para a filha de Faraó, qual a idade? Aí não fala, né?
Mas deve ser 10, 15 anos, que aí não tem problema por ocasião de menos crianças. Exatamente. E geralmente uma criança é desmamada com 2 a 3 anos. Seria a época que estaria sendo morto. Até pela própria mãe se apegar a ele. Se tu pega um menino de 10, 15 anos, tu pode se apegar, se é grande, é um moço. Então provavelmente criancinha de 2 a 3 anos. Quando eu estava negociando, A gente tem essa estimativa também, por exemplo, pela vida de Samuel. Com 2 anos ele foi desmamado e entregue no templo. Entendeu? Então naquela época, a mãe desmamava os filhos com aproximadamente 2 anos de idade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele não deve ter sido entregue a Faraó com essa idade, porque ainda ele corria risco de vida ainda. Não, O Faraó que ela ele mandava foi matar. como filho da Sim, da mas filha depois, do Faraó. mas depois que ele foi uma idade já. esse cuidado que a Bíblia deve falar também deve ser tipo aquelas mães de leite, só pega a mulher e mulher para proteger ele. Não, quando a filha de Faraó está por ele, já está protegido. Já sabia. Eu creio que ele viveu com a mãe. Essa mãe que ela media com a filha de Faraó, Uma proteção e levava para mamar e voltava. porque tinha a proteção dela. Sim, claro. Mas ele sabia de onde que ele veio, porque ele foi defender o povo dele. Ele sabia. Foi criado como egípcio. Aí então, irmãos, aumenta a carga psicológica desse personagem, né? Porque ele não era uma coisa, não era de um povo, tendo medo daquele povo. Lógico que ele sofreu preconceito. Lógico que não devia ser fácil para ele. Não é isso? Ele era o filhinho da tia, né? da filha de Faraó, mas não era o cachorro do Faraó. Mas, Ele era o príncipe do Egito. Mas não as pessoas olhavam para ele como príncipe não legítimo. Né? Ele não era legítimo, mas era o príncipe do Egito. Ele tinha status de príncipe, Marcos? Oi? Ele tinha esse status de príncipe? Tinha, ele era Filho da filha da princesa do Egito. Mas as pessoas olhavam para ele e diziam: você não era, você tem, mas não é. Enfim, 40 anos assim ele vive, irmãos. Então, um homem muito inteligente, um homem estudado, que comete um deslize. Cometeu um deslize aqui. Por esse deslize, comete esse morto, ele foge do Egito para o deserto. Vocês têm um mapa aí? Que é que eu desenho mais ou menos? Não tem um mapa, acompanha o mapa. Você já viu isso no Xerox? Na Bíblia de vocês também tem. Tem perto do Egito ali um livro chamado, vocês têm o mapa de vocês aí, Península do Sinai. Tem aí? Península do Sinai. Perto da onde? De Gaza. Faixa de Gaza. Península é baixo de Gaza. Entre a faixa de Gaza e o Egito. Isso aqui. É isso aqui. Tem, né? Moisés vai sair daqui do Egito. Que não seja Egito, mas ele vai sair daqui da terra de Gósen e vai descer até aqui nessa ponta desse península do Sinai. Ele desce até aqui embaixo. Daí uns 200 quilômetros fugindo de embora. Mais ou menos uns 200 quilômetros. Ele não tem intenção de voltar mais, pelo menos durante um bom tempo. Ele vai para uma terra chamada terra de Midian. Quem que era Midian? Midian era filho da Quetura. Lembra da Quetura? Quetura, que era a segunda esposa de Abraão. Depois que Sara morreu, Abraão casou de novo com Quetura. Lembra que vocês guardaram essa mulher? Pois bem, ela teve um filho chamado Midian. Midian vai crescer, dar origem a um povo chamado Midianitas. E Moisés, andando no deserto, ele vai encontrar com esse povo, os Midianitas. Chega lá, irmãos, ele chega numa aldeia, ele vê uma confusão de mulheres pastoras querendo dar água para as ovelhas. Ele já chega no meio de uma confusão. Chega aquela briga, mulheres brigando, quem quer dar água para a ovelha, alguns pastores não querem deixar, porque eram mulheres, enfim, e ele vai lá, ele apacenta a situação, defende as meninas, ok? Defende as meninas, fica sabendo que elas eram filhas de um rapaz, um senhor chamado Jetro, que era sacerdote. Jetro fica feliz de ele ter defendido as meninas,
e fala assim, fica aqui com a gente, forasteiro, né? Fica aqui, porque ele viu em Moisés também uma pessoa protetora, guerreiro de boa índole, que defendeu as meninas. E Moisés, que não era bom nem nada, ficou ali no meio das 7 meninas de Jetro. Tá? Pegou a 7. Não, ele pegou, foi dado para ele só uma, chamada Sípora. Então, irmãos, isso é interessante porque Moisés ele não casa com gente que é fora da linhagem dele. Ele está dentro da linhagem também, da segunda linhagem de Abraão. Tá? Isso é bastante interessante. Então não era um povo pagão, um povo que nunca ouviu falar de Deus, não. Tinha sangue de Abraão também. E ele vai pegar mais ardidinho, né? A Zípora, ela tem poucas passagens, mas as passagens que ela tem A bichinha era brava. A bichinha era brava. Baixinha, ela é uma baixinha mordida. E morena deve ser. Aí ele nos 40, isso. Agora então, começa a segunda fase da vida desse homem. 40 anos agora, ele vai ficar ali com Jetro, com Zípora, pastoreando ovelhas. Então, no Egito era príncipe, agora pastor. 40 anos discutindo coisas universitárias, agora 40 anos ouvindo só ovelhas. Poucas discussões com ovelhas. Então, irmãos, você olha da vida desse homem, você vê a diferença que é, de mudança. Muda de Nova York para Chambray. Era muito magro. O Egito era a potência da época. O Egito tinha todas as lojas, tinha Jorge Armani. No deserto que ele estava, não tinha nada, só tinha ovelha. Quem conversava com o pastor? Tinha bolsa para a noite, Não tinha bolsa de livro, não tinha. não tinha lanche na internet. 50 de molho. Moisés é uma figura de Cristo. Moisés também vai ser uma figura de Cristo, o libertador. Porque aquele povo que ficou para trás, que ele já sentia, há 40 anos atrás, que o povo estava oprimido. Moisés viu essa opressão, a coisa continuava. Nesses 40 anos a coisa piorou. O egípcio começou a oprimir mais o judeu, o hebreu. O que podia, ele oprimia. Interessante que o hebreu depois, que o hebreu fazia tijolo. Lembra que eu falei para vocês que Deus não gosta de coisa feita com tijolo? Então, além de tudo, eles estavam fazendo uma coisa que Deus nem aprovava. O tijolo significa fazer as coisas com as próprias mãos. Tanto que você vai ver que quando Deus manda fazer altar, não faz nenhum com tijolo. É tudo feito com pedra cortada, sem auxílio de mão. Ou seja, a pedra tem que estar pronta. Deus não precisa da ajuda do homem para nada. Então, Deus não vai permitir que o homem faça altares com tijolo nunca. Pelo menos não tinha pensado. Não tinha pensado. Aqui está mudando a projeto. Essa é uma simbologia para nos ensinarmos. Agora nós já aprendemos, ou seja, a nossa rocha é Cristo. A rocha ela já está pronta, não precisa bater nela, não precisa bater com martelo, não precisa fazer nada, é só pegar ela, colocar, montar, já está pronta. Do tijolo, como eles fizeram a Torre de Babel, significa que eu consigo fazer com minhas próprias mãos, eu não preciso de Deus. A ideia é essa. Independência. E o povo hebreu fazendo tijolo. Eles começaram a clamar, eles se lembraram do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e começaram a pedir o libertador. Marco, nesse tempo Deus já não gostava de tijolo, tipo, já tinha. Desde a época da Torre de Babel. Já tinha deixado expresso isso, não? Já tinha deixado expresso, porque quando eles fizeram a Torre de Babel, o tijolo era um símbolo de eu estou fazendo as coisas pela minha própria mão e vou atingir Deus com isso. Deus não é a gente continua. O que pergunta, Marcos, não de maneira direta. Mas tipo assim, não vale expresso, não existia lei. Não de maneira direta, como ele falou. Na verdade, fica subentendido isso aí que ele passou. Entendeu? Eles. Quando Deus. Só que aqui agora, o que
Deus não quer, ele vai começar a falar agora com Moisés. Fazer uma anotação quando a pessoa falava com eles, assim, como o Ian falando de boca a boca, assim, até então de boca em boca. Até Moisés era oral, era tradução oral. Conversava por mesmo porque percebeu que, enfim, você tem papel transportável, você tinha papel. O papel foi criado pelos egípcios. E hoje ainda tem a parte oral, né? Que é a interpretação que os rabinos fazem, e tem muita gente que julga melhor do que a própria Bíblia. Sim. 40 anos se passam no deserto, irmãos. Então, agora esse homem ficar 80 anos. Deus então vai se manifestar para ele. Vai se manifestar para ele. Porque Deus precisa tirar aquele povo de lá. Então, Deus, ele está o povo de Midian, o povo de Jetro, mora nos pés do Monte Oreb, nos pés do Monte Sinai. E um dia Moisés sobe no Monte Sinai, que é um monte bem grande por essa região ali. Ele sobe e ele tem uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Deus fala com ele, Deus aparece para ele e fala que, se apresenta, e fala que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e que o povo está precisando sair de lá, sair do Egito. 430 anos já se passaram, está no momento desse povo tão grande de sair de lá e voltar para a terra prometida deles. E Moisés vai ter um diálogo com Deus bastante interessante, né? Porque Deus aparece de uma maneira sobrenatural para ele, em forma de um fogo, queimando uma moita, uma tal sarça é uma tocha de Um pequeno arbusto que, em forma de fogo, queima e não se consome. Então Deus aparece para ele dessa forma de fogo, se apresenta e fala assim, aí Moisés fala, mas como que é o seu nome? Ele fala assim, meu nome é Eu Sou, Yahweh, ou seja, ele transliterando para nós, se torna Jeová, ou seja, Eu Sou. E por que nosso Deus não tem um nome, por exemplo? Eu me chamo João, eu me chamo José, porque Deus é tudo. Se ele fala que ele é José, ele está falando que ele não é Pedro, não é, entende? Então fala assim, olha, você vai lá falar que eu sou. O grande Eu Sou, o grande Yahweh, o grande Javé, mandou você fazer isso. Isso é interessante, né? Falar que todos os nomes de Deus, né, na verdade, revelam o caráter de Deus. São características de Deus. Por exemplo, Elohim é um nome plural de Deus, né, que significa grande Eu Sou, que é o nome que ele está falando. Adonai significa o possuidor da vida, o criador de todas as coisas. Jeová significa Senhor. E assim, cada nome de Deus, na verdade, é uma característica do caráter de Deus. Se você estudar todos os nomes de Deus, é alguma característica de Deus. Entre eles, por exemplo, é o Rafa, é o Deus que cura. Jeová Nissi, Senhor é a minha bandeira. Então, são características de Deus e não o nome propriamente dito de Deus. Tá? Os rabinos acreditam que o primeiro princípio da Bíblia, o princípio que eu tenho os céus e a terra, é os nomes de Deus. É isso. Na realidade, irmãos, é uma figura meio simplória, mas eu vejo assim, essa questão dos nomes de Deus como se fosse um imenso supermercado, né? Deus é o supermercado e você vai na seção que você quer. Você precisa de cura? Vai na seção de medicamento. Você está com fome? Vai na seção de Jeová Jireh, Deus da providência. Você está precisando de uma proteção na batalha? Vai na seção da bandeira, Jeová Nissi. Tá? Então, tudo é Deus, só que tem os departamentos que, olha, que precisa, vira tudo. E nesse momento ele se Sempre mostra pode ser isso, uma coisa simplista, mas para vocês entenderem. Ele se mostra superior aos outros deuses que são limitados. Exatamente, o Deus é Tipo esse. Marte, o Deus da guerra, Afrodite, o Deus do amor, né? Combativo, Deus da sedução. Então, por exemplo, o nome El Shaddai, que a gente fala, né? E todo crente sabe que é Deus Todo-Poderoso. Na verdade, a palavra El Shaddai vem de El, que é uma raiz de Elohim, é Deus, e Shaddai vem da raiz hebraica de Shad e Ai. Shad significa o seio da mulher. Por que ele é todo poderoso? Porque o seio simboliza para o hebreu tudo aquilo que uma criança precisa para sobreviver: a nutrição, a provisão, o poder, a força
que a criança precisa, a nutrição que ela precisa para sobreviver, vem da Shai, que é o seio da mulher. Por isso é o Shaddai, o Deus que supre, ou nutre, ou nos dá força e todo o poder necessário para a nossa existência. E esse meu pastor não sabia. Não é legal você estar falando dele? Daí então, vamos que vocês leiam depois, o diálogo é bastante interessante. Moisés é muito corajoso, eu acho. Corajoso, porque Deus fala para ele ir, ele fala assim: o senhor não acha melhor mandar outro? Deixa, coragem desse homem. Aí Deus fala assim: estou mandando você, é você que vai. Mas não sei conversar direito, não. Faz 40 anos, sou ovelha. Como é que eu vou conversar com o faraó? Deus falou assim: estou mandando, você vai. Eu achei que ele era gago. Não. Apesar de boca, mas eu estou 40 anos conversando com o ovelha. Quem que agora vai chegar no Palácio Real, lá na Palácio de Buckingham? Cara, tanto pregador que fala que ele era gago. Não acredito nisso. Mas enfim. Só que ele é apesar de boca, ou seja, como que ele vai conversar. E veja a história, são 40 anos vivendo conversando só com ovelha. Agora ele é mandado para uma missão especial. Onde que é a casa do governo mais importante que você acha? O Obama? Que seja. Casa Branca. Casa Branca. Ele vai ter que ir na Casa Branca e falar com o Obama. Assim, Deus, faz 40 anos que eu estou ouvindo pé na minha orelha. Eu não sei mais, eu esqueci política, esqueci. Não sei o que aconteceu nesses 40 anos. Não tem chance de eu mandar outro, mas, né, doutor, vocês estão mandando você, rapaz. Sozinho. Olha, você chegar no Egito, teu irmão te ajuda. O que mais você quer? Tem um sinal? Leva o teu cajado, você vai ver o que você vai fazer com ele. Opa, agora, é um mistério. E Moisés, então, nos deixa a terra de Midian, vai até, volta para a terra de Gósen, para fazer aquilo que Deus tinha mandado. Aquilo que Deus tinha ordenado. Deus não escolhe errado, Deus escolheu certinho, irmãos. Deus conhecia o coração de Moisés e sabia que ele ia fazer isso, tudo aquilo certinho, do jeito que ele ia mandar. Lógico que ele discutiu, né? Deus é uma missão então, irmão. Se mandasse você falar com uma missão importante para te dar todos os direitos dos Estados Unidos, o que você acha? Vamos diminuir então. Você vai levar uma Dilma que não pode ir médico do ano para cá. Quem mudou, né? Eu acho que eu ia morrer. Eu li um carro. Eu acho que eu ia morrer nessa situação. É tão sério quanto, irmãos, porque o Egito era a maior potência da época. O faraó era um deus. Era o Deus homem. O Deus homem, o Deus encarnado. A coisa mais linda do mundo. Escola de samba perdido ele. Isso é poderoso. Ninguém chegava na presença dele assim, não. Agora, como que ele vai sair de lá? Faz 40 anos que ele não tem notícia. Ele ainda está com medo. Será que ele está vendendo que ele matou o homem? Como é que funciona isso? E o Moisés, ele não sabia quem era esse Deus. Não sabia. Ele não tinha contato com ele. Não tinha contato. Mas ele sabia que existia um Deus chamado Jacó. Você sabia? Sim. Mas até então só histórias que foram passadas de pai para filho. Chegou o filho dele também. Mas a experiência com Deus essa é a primeira. E terrível. Tanto é que no diálogo com Deus, ali em Êxodo 13, ele perguntou: e aí, quando eu chegar lá para os hebreus, quem eu falo que eu estou? Exatamente. E aí Deus fala: eu sou o que eu sou. Ele pega então e vai, irmãos. Ele vai, deixa tudo ali, os apoiantes dele, e vai nessa missão que Deus havia ordenado para ele agora. Agora ele só vai ficar com 80 anos. 40 no Egito e 40 nesse deserto. Agora ele está com 80 anos, é um senhor já. Mais um jovenzinho de 40, né? Agora ele já está mais maduro, pronto para a tarefa que Deus. Ele achou que era a tarefa final, né? Está só começando. Hoje em dia a gente pensa: esse aí está velho, já para trabalhar. Com 80 anos veio a plenitude do chamado de Deus para Moisés, aos 80 anos de idade, e serviu a Deus até os 120. Há esperança para a volta. Então, vamos só. Esse homem chega para falar com o faraó, ok? E o faraó atende. Agora vai se travar uma batalha espiritual, uma batalha psicológica, uma batalha emocional, porque a missão que Moisés tem é tirar o povo de lá. Convencer o faraó que ele tem que deixar o povo hebreu sair de lá. Primeiro, né, irmãos? Vai começar com um capricho.
Tipo assim, o faraó até queria expor, né? De repente, mandou para os moleques. Tipo assim, não é uma coisa, mas mandar sair? Quem é você para mandar fazer alguma coisa? É aí que eu vou empurrar mesmo, eu não vou fazer. Tem tudo isso. Então Moisés chega para ele e fala assim: Faraó, o senhor me concedeu audiência, Deus me apareceu, o Deus dos hebreus, o grande eu sou, me apareceu e falou para o senhor deixar o povo dele embora. E você fala isso, então vão ter vários encontros entre Moisés, mas esse O faraó lembrava dele? não. Êxodo capítulo 5. Vocês que gostam de egiptologia, talvez, quem sabe, nós você tem certeza, talvez esse faraó fosse Amenhotep II ou Ramsés II. Não se tem certeza, não se sabe. Depois foram Moisés e Arão, que é o irmão dele. Moisés e Arão são da tribo de Levi, lembra de Levi? E disseram ao faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir meu povo para que celebre uma festa no deserto. Mas faraó disse: quem é Jeová, ou quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. O primeiro estágio. Marco, vai ser um mistério aí. Então, uma coisa que eu não consegui entender é porque a Bíblia diz que Deus iria endurecer o coração do faraó. Mas se Deus disse que iria endurecer o coração do faraó, por que mandou Moisés ir lá pedir para ele? Olha, eu entendo assim, esse endurecer, que Deus vai endurecer o coração do faraó e deixar ele fazer o que ele quer. Tipo assim, vai. Usa todo o teu orgulho, vai. Conta quem você é. Deus permite que ele não deixe o povo. Deus permite, vai, porque senão Deus poderia. Porque todas as vezes ele fala que Deus endureceu o coração do faraó. E Deus permitiu que ele, naquela soberba dele, agisse da maneira que ele quisesse. Pastor, E talvez você pode interpretar isso também como se Deus não fizesse muita força para deixar Faraó, para mexer no coração de Faraó, para o próprio povo saber quem que era Jeová. Tá? Era teste tanto para Faraó quanto para o povo hebreu. Porque o povo hebreu havia se esquecido quem que era Jeová. Porque senão, irmão, vai dar a impressão que é uma briguinha, né? Fala, não, mas eu vou deixar. Coisa mais sem nexo. Deus manda e ele mesmo diz: vai deixar. Deus manda e Deus não deixa. é que fazia parte dos propósitos divinos. É a vontade perfeita de Deus. Quando Deus estabelece a vontade perfeita, o homem não pode alterar essa vontade. Ela é perfeita. Deus falou, decretou, estabeleceu, já era. Então você veja, irmãos, no primeiro encontro com Moisés, o faraó fala assim: não sei quem é esse Jeová, não vou deixar Israel ir. Tá? Aí então começam as famosas pragas do Egito. Aí então Moisés fala assim: não vai deixar, né? Ok. Então vamos começar uma lição. Primeira lição: Rio Nilo. O Rio Nilo se transforma em sangue. Moisés vai deixar? Olha o que Jeová faz. Pá! Ele encosta o cajado dele no Nilo e o Nilo se transforma em sangue. E, literalmente, irmão, ele deve ter ficado uma coisa linda. Primeiro de vermelho, o segundo deve ter fedido, que é uma coisa. Toda a água do Egito transformada em sangue. Deus agora vai, com essas pragas, quebrar um por um dos grandes deuses egípcios. Essas pragas não foram aleatórias, tipo assim, vamos ver o que vão matar. Não. Cada praga representa um deus egípcio que Deus vai quebrar um por um. E o primeiro é o Nilo. Como eu falei para vocês, o grande deus do Egito era o Nilo, um dos grandes. Existe uma máxima que diz que o Egito é uma tática do Nilo, ou seja, o Nilo que deu o Egito, o Nilo que fez o Egito ser o que é. Então o primeiro deus que é quebrado é o rio Nilo, que era protegido por um outro deus, que era uma mistura, né? Um deus misturado com outro, um deus chamado Deus Abi, que era o deus que protegia as colheitas da margem do Nilo.
Então Deus fala: ó, o que eu faço com o teu Deus Nilo ou com o teu Deus Água? Tchau. O faraó chama os mágicos dele e fala assim: isso aí a gente consegue fazer também, quer ver? E os mágicos vão lá e faz um negócio lá, como sei lá o que eles fizeram, e conseguem transformar a água em sangue também. Não sei até que ponto está dentro do capeta disso. Deixa eu te falar. A segunda praga, faraó nada. Segunda praga, para destruir uma deusa egípcia chamada Heket. Heket, que era uma deusa que tinha a cabeça em forma de rã. Depois você faz a história dela, protetor disso, protetor daquilo, né? Era uma deusa que Não é nada do cantor que Pois é, você já pensou que coisa nojenta? Você andar na sua casa pisando em rã, na rua pisando em rã, na lavoura pisando em rã, As vasilhas de comida, as vasilhas cheias de sapo. Havia uma mitose. Pô, não é pior que sapo, mais nojenta, gosmenta, mais nojenta. Por isso é boa, Depois, praga dos piolhos. Deus vai quebrar a força de uma deusa chamada Sebe, que era a deusa protetora protegia os egípcios dos insetos, livrava eles de doenças, de peste, enfim. Uma deusa chamada Sebe, que era ela. No quarto, a praga das moscas. Eu sempre vejo aí nos filmes, os egípcios eram carecas. Peraí. Onde que era esse piolho aí? Não, imagina uma coisa, vulta, uma coisa. Eu sou barco, irmão. Vamos parar de gravar um pouco. Quando eu peguei piolho, tinha até na sobrancelha. Mas piolho aí, você estende. Todo está filmando aqui, olha, deixa o piolho. Você entenda isso aí como inseto pequeno, percevejo, tudo aquelas coisinhas para incomodar, para coçar mesmo. Causava muito incômodo. Não necessariamente sem piolho. Talvez não a gente conheça. Também. Percevejo, vocês conhecem? Terrível. Mosca. A quarta praga, mosca por todo mundo para quebrar a força de um Deus chamado Ascar, conhecido também como Beelzebub da Babilônia, que é o senhor das moscas. E o engraçado é que quando Moisés chegava lá, o faraó falava assim: amanhã eu liberto o povo, né? E às vezes a gente deixa esse caso para outro dia, poderia resolver naquele mesmo dia, né? Na praga das moscas, irmão, Moisés vai ter que comparar de novo. A partir do capítulo 8 de Êxodo, no versículo 25, diz assim: então chamou o faraó Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai o vosso Deus nesta terra. Okay? Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos o Senhor nosso Deus e a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos acreditariam eles? O que Faraó propõe para ele, então? O segundo estágio. Sacrifica aqui mesmo. Sacrifica aqui mesmo. Eu falei para vocês que Moisés é um libertador, não é? Tem alguém para ser libertado, não tem? Tem alguém que prende. Tem um lugar onde está preso. Quem que prende? Quem que prende? Quem está prendendo aqui? Na história de Moisés, quem está prendendo? Arão. Preso aonde? Egito. Quem que precisa ser libertado? Quem que é o libertador? Moisés. Ótimo. Um ser humano que não conhece Jesus Cristo, aonde que ele está preso? No Egito. Quem que prende? Satanás. Quem que vai libertar? Jesus. Exatamente. Quem libertou você quando você estava preso no Egito? Irmãos. Está então, irmãos, esses estágios aqui.
é o que acontece na vida de alguém que está se convertendo. Esses estágios estão mais, tá? Mas eu vou explicar agora para vocês prestarem atenção. Esses estágios acontecem na vida de quem está se convertendo. Esses estágios acontecem na vida de quem está se convertendo. Vocês gravarem bem. O primeiro estágio, vamos falar para você, porque nós todos estávamos no montão, né? Não importa com que idade foi dançando, mas estava lá. Saracoteando, dançando, contando todas e mais alguma coisa. Aí um belo de alguém fala de Jesus e você fala assim: acho que eu vou me converter. Sim, não, hein? O cabelo fala assim: o que é? Nunca ouviu falar de Jesus, esse Deus agora vai querer? Não vai ficar aqui. Primeiro estágio: não conheço Jeová. Como é que é? Vai sair agora, vai deixar da sua data? Vai largar? Nunca ouviu falar disso? Não sei nada. Primeira tentação: eu sou físico de Faraó, né? Não conheço, vai ficar aqui. Mas a pessoa insiste, ela passa para o segundo estágio. Aí a cabeça dele está perdendo. Assim, então tá, vai, se converte, mas pode beber, tá? Você sai do mundão, não, pode ficar aqui mesmo. Fica aqui mesmo. Você vai ser uma pessoa melhor, né? E a gente está vendo muito crente preso aqui, sacrificando Jeová no mundo mesmo. Não funciona. Não funciona. Cuidado. Você não pode servir a dois senhores. Não pode. Não dá. Nesse estágio não dá. Esse negócio, irmãos, eu vou falar se quiser explicar isso. Raça de verbo. Crente ganhar prêmio de Grêmio Latino, ir para Nova York para receber um tapete vermelho, tem coisa errada. Crente ganhar Grêmio Latino de música gospel e vai receber Oscar, tem coisa errada. É só prestar atenção. Mundo, cristão. Cuidado. Irmãos, a porta que Jesus falou é estreita. Esse mundo, a porta é larga. Se a coisa está todo mundo fazendo, todo mundo achando bonito, todo mundo, cuidado. E Jesus, ele quase ficou sozinho. No dia que ele trouxe uma mensagem dura, os discípulos falaram para ele: isso que o senhor falou é muito difícil. Ele falou assim: foi todo mundo embora, vocês têm também? Tá? A mensagem de Cristo é dura. Mensagem de abnegação, de crucificação do próprio eu. Não é a gente que manda mais, é ele. A gente tem muita vontade de fazer coisa errada. Vai fazer? Vai continuar sacrificando aqui mesmo? Ok? Cuidado com o que vocês colocam no Facebook. Aquelas fotos que vocês colocam lá, a pessoa vai lá e fala assim: tem um crente. Viu, irmão? Então todo mundo saiu até no pé e coca de cabeça. Não. Chupa. Então, cuidado com a mensagem que vocês passam, com as mensagens que vocês colocam. Tem coisa, irmão, que a gente não pode fazer por isso. A partir do momento que você aceitou ser crente, aceitou ser cristão, você passa a fazer parte da família de Cristo, você tem que agir como um verdadeiro cristão. Tem que dar testemunho. Tem que ter testemunho. Senão, irmãos, aproveita o mundão, que o paraíso é aqui. Aproveita. O pior lugar que um crente está em cima do muro. O pior lugar. Uma hora está aqui, outra hora está ali, não sabe se, né? Mundo sério. Igreja, mundo. O pior lugar para estar. Ou está no mundão, ou está dentro da igreja, firme, forte, pronto para ser arrebatado. Jesus Cristo veio hoje, pronto para ser arrebatado. Fala, irmãos. Amém. Você falou que muito cuidado com o que a gente fala desse mundo, né? Realmente, eu estranho muito quando uma pessoa evangélica vem falar assim: não quero nem saber o que as pessoas vão falar da minha vida. Tem que saber se preocupar. As pessoas falam assim: não quero nem saber o que eu vou fazer, quem cuida da minha vida sou eu. A gente tem que lembrar que mesmo que a gente não esteja no louvor, no teatro, como eu faço, a gente é corpo. Desde que a gente entrou na igreja, a gente passa sempre tem que ser corpo, irmão. A gente é corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O crente que fala assim: não quero nem saber o que os outros falam nesse dia, tem que se vigiar. A gente é livre, nós temos uma liberdade muito grande de Deus. Nós somos totalmente livres. Mas toda liberdade convém? Convém? Não. Eu posso fazer tudo que eu posso, eu posso, eu sou livre. Mas convém eu fazer? Não. As pessoas vão ver eu fazer, será que elas vão achar que
É a questão do escândalo, né? A questão do escândalo. Quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu tinha vários amigos no mundo, né? Eu sou convertido desde pequenininho, eu sempre conheci Jesus pequenininho. Né? Então, mas eu tinha vários amigos no mundo e a gente saía na lanchonete e eles ficavam pedindo para eu tomar cerveja. Toma cerveja, toma. Eu não gostava, não queria. Então eu pegava um copo e colocava na mesa dele, eu ficava a noite inteira na escola. Daí então, quando eu comecei a frequentar aquele Betel, a conta de copo, passava, vai senhor irmão. Vai senhor irmão. Aquele copo, irmãos, era o primeiro e o último que eu tomava. Mas aquele irmãozinho que passou em essa mesa, o primeiro, o segundo, o terceiro, o 15º, não quis saber. Esse que é o problema. Esse que é o problema. E conta muito, irmãos, conta muito aquilo que você faz. Né? Porque eu frequentei aqui a igreja, e como eu falei para vocês, eu fui católico há muito tempo, e para aceitar algumas coisas que é da igreja evangélica, eu levei muito tempo, porque eu fui enganado há muito tempo, eu falei, agora não vou ser mais enganado, agora eu quero saber tudo certinho. Então, para me batizar, eu demorei bastante tempo. Quando eu me batizei, um monte de gente veio me cumprimentar. Eu falei assim, olha, como é importante fazer as coisas em público para as pessoas verem. Porque no meu coração, eu entendia aquilo, mas eu não queria fazer aquilo por formalismo. Para os outros verem, mas existe essa parte, eu tenho que fazer para os outros verem, é importante. É importante. Como missão. Exatamente. Então, vou contar uma particularidade, né? Quando eu frequentei a igreja há anos, o professor Monteiro me chamou para a cadeira vermelha dele para a sem vergonha não. A cadeira vermelha. O trono vermelho. Aí chegou para mim e falou assim, irmão, você já foi falar da igreja há bastante tempo. Eu quero que você, no próximo apelo, você vá lá na frente, aceite Jesus e se batize assim que você puder. Mas no próximo batismo, você vai aceitar Jesus lá na frente. Mas a gente tem que obedecer, não? Pastor. Aí eu falei assim, vou esperar ele pregar para ele ver que, quando ele fizer o apelo para ele ver que eu obedeci. Depois de repente poderia fazer isso com outro pastor, né? Se no dia que ele pregar, ele fizer o apelo, eu vou lá. Não demorou muito, ele fez. Aí eu falei assim, hoje, eu sentadinho ele pregando assim, hoje, porque a pregação era evangelística, eu falei assim, hoje ele faz o apelo. Daí então ele fez o apelo. Eu falei assim, hoje vai dar bastante gente lá na frente, né? Eu fico lá no meio da igreja. Não deu nem nega, não foi só eu, mas o irmãozinho, a igreja inteira. Logo crente. Aí nesse dia também vieram me cumprimentar, ou seja, eu já estão há muitos anos, essas pessoas vieram me cumprimentar naquele dia. Então, irmãos, aquilo que a gente faz, né, é muito importante sempre, porque como falou, é muito saudável. Então, o corpo a gente tem que saber o que os outros pensam sim, a gente tem que dar testemunho sim. Isso se chama prudência, né, Marcos? Prudência, exatamente. Hoje eu estava lá em Cafezal, eu preguei sobre isso, né? O Marcos estava lá. É o mesmo espírito, né? A prudência é quando você, além de você pensar antes de fazer, você também pensa com a cabeça do outro.